Nem nos meus sonhos mais absurdos eu esperei voltar a gravar o podcast Coisas Ocultas para falar sobre o filme Barbie. Aliás, esperar que Barbie tivesse um filme também já era algo um pouco esquisito, embora muitas pessoas, muitos diretores e produtoras tentaram fazer o filme da Barbie já há muito tempo, sem sucesso, e apenas agora conseguiram realizar esse tipo de sonho. Então, eu acho que isso exige algumas explicações, né? Quer dizer, por que eu estou fazendo isso? E aí, agora que o hype não passou exatamente, mas nós já temos tantas análises que permite com que eu esteja numa posição privilegiada para analisar as análises, não é, que já existiram, que já existem, né, em torno do filme, e também dar a minha opinião em por que esse filme causou tanta polêmica e confusão até entre as mentes que eu julgava mais inteligentes na hora de analisar filmes. E eu acho que esse é o primeiro motivo, né? Quer dizer, tanto as feministas, né, as análises políticas em relação ao filme da esquerda, têm achado o filme insuficiente, o filme não feminista o bastante, o filme que parece assim, ceder às pressões de um feminismo mais, não mais moderno, né, mas um feminismo mais agradável, feminismo que seja a união, né, de igualdade entre homens e mulheres. Né? A gente vai ver que o filme parece não ter nenhuma demanda específica nesse sentido. E os conservadores acharam o filme uma grande peça de propaganda, né, da esquerda para destruir tanto a noção de mulher grávida, a noção de infância, os papéis masculinos e femininos, né? E quando duas correntes políticas interpretam filmes de uma maneira tão discrepante assim, e de certa forma até não é apenas para provar as teses que eles têm, não, eles não se dedicaram a ver o filme, mas se dedicaram apenas a encontrar no filme aquilo que eles gostariam de ver. Eu acho que não houve boa vontade, eu acho que a maior parte das análises foi feita apenas para provar certos pontos, tá? E a gente vai ver aqui nesse podcast, né, sozinho, solo, show solo, que eu acho que eles simplesmente se recusam a ver o filme como ele é, analisando o filme apenas naquilo que ele mostra, tá? As análises, quando você vai analisar uma obra, aqui não é o lugar de falar disso, mas eu vou comentar um pouquinho, mas quando você vai analisar uma obra, você tem que analisar uma obra no seu todo. Quer dizer, todas as partes precisam ser coerentes entre si, de acordo com aquela análise que você se dedicou a fazer. O que eu tenho visto é que muitas pessoas que se dedicaram a analisar pegam pequenos trechos e interpretam aquilo como se fosse representativo do filme inteiro. Pessoas, por exemplo, que não sabem a diferença entre fazer uma análise narrativa, uma análise até literal da coisa, que é bem próximo do que a gente vai fazer aqui, literal no seu sentido etimológico, é mais próxima da letra, daquilo que de fato está no filme, do que de algumas narrativas ou intenções obscuras e simbólicas que pretendem, não é, minar a confiança dos homens ou a das mulheres em si mesmas, né, em relação ao que o filme passa, tá? Então, como se assim tivesse uma mensagem oculta que fosse de alguma maneira mais maléfica ainda do que a mensagem literal. Então, as pessoas não sabem de fato diferenciar entre uma análise mais realista, uma análise política, aí mistura com uma análise simbólica, aí mistura com uma análise arquetípica e vira uma confusão dos diabos, e cada um, às vezes, usa a obra para dizer aquilo que eu falei no início, o que quiser, né? Isso você pode fazer com qualquer obra. Você pode pegar qualquer livro, qualquer filme e interpretar aquilo da maneira que você quiser, porque a obra permite, tá? Porque a obra, se você pegar só um pedaço dela e isolar ela do seu contexto, você consegue interpretar qualquer coisa. Por isso que a gente está muito próximo de parecer como aqueles crentes, não é? Que vê o número de telefone 666 e já fala que é do demônio, não é? Vê a figurinha do Yu-Gi-Oh!, do Rei Caveira e já fala que é do capeta. Então a coisa ficou nesse nível de cafonice, de pouca sofisticação intelectual, para não dizer burrice, não? Apenas para, muitas vezes, obter dos seus seguidores aquele ódio, né, comum em relação a um filme, ou para reforçar a sua base, né, reforçar o tribalismo que existe entre seus seguidores, porque eles esperam que você dê esse tipo de mensagem, não é? Se você vê um filme que não explica claramente quais são os papéis masculinos e femininos, e você defende, por exemplo, uma posição conservadora, que esses papéis devem ser fixos, não é? Você acaba usando o filme apenas como um porrete para você martelar
essa ideia na cabeça dos seus seguidores, né? Então, assim, basicamente, os seus seguidores dizem: o que você acha do filme? Aí você pega e diz assim: eu achei que realmente o que estão dizendo aí é que o filme é muito feminista e que o filme passa mensagens subversivas em relação a isso, tá? E o que eu quero dizer é que existem críticas que você pode fazer esse filme, porque o filme realmente diz essas coisas, e a gente vai chegar lá, tá? Mas existem críticas que são simplesmente má interpretação, ou como eu falei, uma interpretação de má vontade, né? Não é que a pessoa é ruim, é que ela está com má vontade de interpretar aquilo, porque ela quer que aquele filme seja polêmico, porque ela quer se aproveitar do hype para fazer alguns seguidores, para trazer gente para o seu perfil, como aconteceu em vários perfis conservadores aí que a gente já vai comentar. Perfeito? Eu acho que esses são alguns dos motivos, né? Quer dizer, como que as pessoas não conseguem distinguir entre uma alegoria, entre uma análise descritiva, entre uma análise simbólica, né? E mistura isso tudo, vira uma farofada e ninguém sabe exatamente o que, assim, a narrativa, do que o filme é, do que o filme trata. Então, aqui eu vou falar de um jeito em que, assim, a gente vai passar pelo filme inteiro, então vai ter spoilers, tá? Se você não gosta de spoiler, já para de ver e tal, mas eu acho que se você tem mais de 16 anos, não tem por que ter medo de spoiler, tá? E se não for o seu sentido, também não tem por que você ter medo de spoilers, tá? Então, eu acho que a gente pode partir daí, né? Eu vou passar pelo filme explicando a narrativa de um jeito bem básico, interpretando aquilo de um jeito, assim, não exatamente muito profundo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, mas para você entender do que se trata mesmo, o que está na tela e o que permite que a gente interprete. A partir daí, fazer interpretações, né, fazer análises mais profundas, porque essa é a questão. Se você é incapaz de entender até aquilo que está mais óbvio, né, assim, aquilo que está passando na tela, as referências mais óbvias ali na tela, não interessa qual análise você vai fazer, ela já vai estar errada, porque você não entendeu o básico. É como você ouvir uma música numa língua que você conhece e interpretar aquela música assim, né, assim, porque essa música tem um simbolismo assim e tal, mas você não sabe alemão, você está interpretando uma letra em alemão, né? Então a gente está falando desse tipo de coisa. Quando você não entende uma obra, a língua dela, né, então no caso aqui a linguagem cinematográfica, é claro que você pode gostar ou desgostar daquilo, assim como você ouve uma música numa língua que você conhece, você pode gostar dessa música, é perfeitamente possível, mas entender essa música e principalmente interpretar essa música é um outro problema muito mais grave, muito mais complexo. Então, eu quero que fique claro que a gente vai fazer uma coisa muito básica, mas as pessoas têm negligenciado essa coisa básica apenas para se aproveitar do hype desse filme. E a criação do hype desse filme é uma coisa muito interessante, porque, como eu falei, muitas pessoas já tentaram fazer o filme da Barbie, tá? A Barbie tem vários filmes em desenho que não vale nem a pena assistir, mas muitas pessoas já tentaram fazer esse filme e ele não deu certo, tá? E quando ele deu certo, houve, claro, né, todo um alinhamento das estrelas, né, para que aquilo acontecesse nesse ano, não é? Que acontecesse desse jeito. Né? Então, o marketing do filme também foi extraordinário. Eu não vou falar do marketing do filme aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas, né, escolher o Ryan Gosling, que é o, né, literalmente eu, né, o Sigma Male, né? Americano, que vai ser um episódio também do nosso podcast falando sobre essa figura do Sigma, mas o fato de ser o Ryan Gosling, o fato de sair no mesmo dia que o Oppenheimer, tudo isso ajudou, não é, no marketing da Barbie, além de, claro, de ser uma boneca mundialmente conhecida, um sucesso de vendas, enfim. Não vou falar dessa parte contextual do filme, porque, de novo, essa é uma análise posterior, né, que envolveria muito mais elementos, talvez a gente possa fazer isso mais para frente, ou, né, se vocês sentirem que vale a pena, eu posso comentar depois, ok? Então, o filme, ele não é, como eu falei, ele não é que ele não tem nenhuma crítica, tá? Que ele não, eu não acho que é um filme bom, para falar a verdade, tá? Mas as críticas que foram feitas são críticas piores do que o filme. Então, as pessoas querem criticar o que, de fato, elas não entenderam. Então, começando o filme, a primeira cena todo mundo já conhece, se você... nem que você não tenha visto o filme ainda, mas a cena você já deve ter visto, porque foi um teaser famoso que foi lançado mais ou menos acho que 2 anos ou 1 ano atrás, que é, o filme começa dessa maneira, né, com a referência a Odisseia no Espaço, o 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, e a Barbie no lugar do monolito negro, não é? No monolito que aparece naquele filme, vocês já devem ter visto, os macacos começam a ver o monolito e usam as ferramentas, um macaco começa a matar o outro. E a Barbie, a boneca Barbie, aparece ali como uma metáfora. E aqui nesse sentido, então, a gente tem essa parte literal mesmo. A Barbie aparece ali, e aí na cena você tem várias crianças meio
com as roupas meio apagadas, né, meio sem graças, brincando de boneca, tá? E quando aparece a Barbie, a boneca adulta, a boneca bem-sucedida, você tem essa mudança, né, de comportamento, né? O monolito também no Kubrick significa essa evolução. Então a Barbie é como se fosse uma evolução, e esse é um grande tema do filme, tá? A gente vai ver que a evolução das coisas, né? Ou a maturidade, se você quiser colocar dessa forma, mas de fato é a evolução das coisas, né? Tanto que a gente vai ver que no final, já vou dar um spoiler aqui, no final a Barbie vira gente, né, com uma referência ao Pinóquio, né? Então, a evolução dos papéis sociais, todo esse tema de evolução já está claro desde o início do filme, tá? Esse é o tema principal do filme, é essa evolução. E a Barbie ali como monolito exemplifica isso, né? Com metáfora, né, para esse tipo de representação, né, da evolução da brincadeira das meninas, agora que vai mudar para a brincadeira do que elas querem ser quando crescer, tá? E aí o filme, depois desse momento, começa a falar de todas as Barbies e as profissões das Barbies, né? Mas a questão é que a mulher, então, criança, né, que tinha basicamente as bonecas, né, para brincar, então para brincar de mamãe, imitando mais ou menos o papel da vida adulta, agora tem acesso a vários papéis, né? A Barbie astronauta, a Barbie enfermeira, a Barbie física, a Barbie, enfim, todas as que você conseguir vender, tá? E essa é uma crítica que você pode fazer ao filme, se você, por exemplo, entendeu essa parte. O filme está dizendo, e de novo, esse é um tema central do filme, que os papéis sociais mudam e que as mulheres, né, podem assumir outros papéis que não de mãe. Se você é contra isso, se você acha que isso não é possível ou não é desejável, então sim, você pode criticar o filme, porque ele de fato defende com todas as letras que os papéis sociais, tanto de homens quanto de mulheres, como a gente vai ver, eles são mutáveis, eles mudam ao longo do tempo. E isso, às vezes, é bom, ou na maior parte das vezes é bom, né? Na perspectiva do filme. Isso fica muito claro, tá? Então, essa é uma crítica que você pode fazer ao filme, o filme permite essa crítica, o filme defende isso mesmo, tá? E logo depois disso, né, a gente entra na Barbilândia, tá? E aí, Barbiland, a gente sabe que todos esses lands, essas landes, né? Também tem várias outras lands nos filmes, né? Como, né, desde Tomorrowland até, né, Neverland, né? E todas as outras terras que são fictícias. O filme deixa claro, de novo, que essa é uma terra da fantasia. Esse é um mundo ficcional, né? O filme tem esse tom de sátira e de humor que já começa desde o início. O cara coloca uma boneca no lugar, né? A cara não, né? A Greta, né? Greta Gerwig, que é a diretora do filme, coloca a Barbie no lugar do monolito, que é o filme Odisseia no Espaço é um filme extremamente sério. Então a sátira já começa desde o início. A sátira é esse negócio de não levar as coisas a sério. E eu acho que esse é um problema do filme que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? Mas o filme deixa claro que é uma sátira. Então, nesse mundo da Barbie, no mundo da fantasia da Barbie, o que acontece? É uma monotonia tremenda. Então, todas as Barbies assumem um papel importante, não é? Então, no mundo dessa ficção feminina, não é? Que a gente vai ver que é o matriarcado feminino, né? Ou, de novo, a fantasia que as feministas assim, alimentam, né? De como seria o matriarcado. Todas as mulheres se respeitam, todas as mulheres se entendem umas às outras, elas não entram em competição, claro, né? Elas dão prêmios a si mesmas, né? E essa tem uma parte interessante, né? Numa cena, várias bonecas ganham o prêmio Nobel, né? E é um prêmio Nobel de coisas que já são consideradas normalmente femininas, como jornalismo, literatura, coisas assim do tipo. Não dá um prêmio assim de física, de economia, né? Que é um negócio meio esquisito no filme mesmo. Mas a verdade é que todas as Barbies, né, se premiam, elas acabam, né, assim, tendo todo dia é a noite das meninas, a noite das garotas, né? Então todas festejam e não sei o quê, mas é uma monotonia, quer dizer, a água, né, que a Margot Robbie, que é a Barbie, né, a principal, ela é falsa, né, a Barbie, ela não precisa comer também, né, ela se veste automaticamente, né, olha pro guarda-roupa e aquela roupa gruda nela, já assim, aparece uma roupa nova, quer dizer, não tem nenhum trabalho braçal, tá? Não tem nenhum tipo de realidade, de responsabilidade no sentido de quem faz a comida? Não precisa. Quem lava a roupa? Não precisa, né? Não existe nenhum outro objetivo a não ser o de se realizar profissionalmente e curtir a vida de solteiro. Você nem precisa dos homens para isso, né?
E é por isso que os Kens, né, o pessoal fala assim, os homens, né, assumem um papel muito inferior, eles são idiotizados, eles são vistos de maneira debochada e tal. Mas assim, a fantasia também é feminina. Assim, esse mundo da fantasia feminina também é idiota, também é debochado, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que muita gente deixou passar, né? Que o filme faz essa crítica aos dois tipos de fantasia, né? Então, esse tipo de mundo da monotonia, né? É um mundo que os homens e as mulheres assumem posições estúpidas, fantasiosas, né? Então, no caso do matriarcado, você vai ter as mulheres assumindo essas posições, esse tipo de tarefa, né? De novo, não tem essa tarefa. E até tem uma crítica interessante, que o pessoal fala da Barbie grávida, né? Que a Barbie grávida, ninguém gosta de falar dela, ela é meio esquisitona e tal. Por quê? Porque ela é o papel passado. Não é? Lembra que começa com um filme dessa papel de maternidade sendo trocado pelo papel de novas profissões da Barbie? A gravidez por si só já exige uma responsabilidade com outro ser que não está dentro dessa fantasia. Então, é uma sátira também ao mundo da maternidade nesse sentido. Quer dizer, nesse mundo de fantasia não tem papel para a mãe. E assim, a Greta Gerwig tem 2 filhos, ela tem uma família ultra tradicional nesse sentido, né? Que é comum das elites mesmo, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas a questão é que é normal que haja uma crítica ali à gravidez, tá? Assim, não é como se eles estivessem defendendo aquilo. Eles podem até defender, claro. Mas no filme, a coerência dessa narrativa é de que, bom, a gravidez é como lavar roupa, como todas essas atividades chatas que envolvem a vida adulta. Que normalmente, né, elas são bonecas, elas não têm nenhum tipo de responsabilidade. Essas tarefas comuns que humanizam a gente, né, que são essas tarefas tediosas, né, levar o lixo para fora, lavar a louça e tal, elas não fazem, porque elas só fazem as grandes coisas, as coisas extraordinárias, tá? E a outra, e o Ken, que eu comecei a falar e não terminei, os Kens, eles não têm casa. Essa é uma coisa, ninguém sabe onde eles moram, né? Porque tudo é feito para a Barbie. Os Kens são acessórios da Barbie, né? E aí, o Ken, tanto o Ryan Gosling quanto os outros Kens, eles ficam na praia, o que dá a entender que eles vivem na praia, né? E eles não têm nenhuma função específica. Eles se identificam com base na Barbie, né? Então, nas Barbies como um todo, né? Então, eles se identificam como um contraste entre elas, tá? Tudo que eles fazem é para agradar as Barbies, né? E quando elas querem, coisas assim do tipo. Então, até aquela cena famosa do trailer que o Ken quer ficar ali à noite com ela, e ela fala, mas para fazer o quê? Né? Ele fala, quem não sabe, tá? Porque eles são bonecos, né? É isso. E depois a gente vai ver mais pra frente que eles não têm nenhum órgão sexual e que essa vai ser uma mudança importante que vai acontecer no final, né? Então, a grande questão que assim, o grande ponto, o primeiro ponto, assim, né, é que eu queria que vocês entendessem que é uma sátira, é algo, né, assim, é para você ridicularizar essas grandes fantasias, né? Aí, depois, nós temos algumas outras coisas aqui que eu quero comentar com vocês, tá? O que move o filme, e o filme como roteiro, ele tem várias confusões ali, não desenvolve muito bem assim, nenhuma coisa, mas a Barbie, ela começa a ter pensamentos de morte, ou celulite, tá? Então, diga, o pé dela, né, que fica sempre arcado, né? Ele sempre fica ali levantado no formato de salto alto, ele volta a ficar achatado, e aquilo é um horror. Quer dizer, todas essas marcas de humanidade começam a ser vistas como um horror ali, porque de fato elas estão sendo, a Barbie, né, mais especificamente, ela está sendo humanizada ali por esse tipo de defeito, tá? E isso é que vai mover a Barbie para o mundo real. Ela vai para o mundo real por causa disso. Então, ela encontra ali a Barbie estranha. A Barbie estranha aí, tem gente que já vai ter uma referência, né, da Barbie dividida, né, que está sempre com as pernas abertas, assim, né, que é always in the split, né, e quem está sempre always in the split é um certo símbolo alquímico ali, que eu não vou comentar agora, que é um outro problema, tá? Mas essa Barbie alquímica, que é meio que o sábio do portal ali, né, que vai fazer essa transição ali, o Morfeu da coisa, né, que é a referência ao Matrix ali, vai fazer com que ela vá para o mundo real, tá? Então vai ter uma cena engraçada disso, então eu não vou comentar tanto, mas ela vai para o mundo real para achar essa pessoa, que de início ela acha que é uma criança que está brincando com ela. E aí vocês vão ver que quando ela encontrar essa pessoa adulta, né? Eu acabei dando spoiler, né? Que na verdade é a mãe da menina que brinca com ela.
você já fica claro que não é um filme para criança, tá? Assim, claro que o filme sempre vai falar isso, é um filme para todo mundo, para a família inteira, porque você quer chamar todo mundo pro cinema, você entendeu? Mas as crianças não brincam mais de Barbie, essa é a verdade, tá? E aí, a Barbie, enfim, vai para o mundo real e ela vai sem o Ken vai escondido, isso no trailer fica bem claro também, tá? Então, eles vão pro mundo real. Quando eles chegam no mundo real, é claro que a passagem pro mundo real é muito parecida com o Mágico de Oz, enfim, né, tem várias referências aí. Quando ela vai para o mundo real, ela vai perceber que as pessoas ali, elas não são como eles, né? Então, no mundo real, as pessoas começam principalmente no caso do Ken, que vai ganhar um arco próprio narrativo agora, eles começam a fazer perguntas e elas agem de um jeito estúpido. Quer dizer, eles falam assim, a gente não tem nenhum órgão sexual. E o Ken fala que ele tem todos os órgãos sexuais, né? E aí, todo mundo fala assim, é uma referência ao trans, e tem a Barbie trans, sim, tem a Barbie gorda, tem Barbie de tudo quanto é tipo, tá? Assim, no mundo da fantasia, todas as Barbies, de todas as etnias, deficiências, tudo, tem tudo, tá? Porque esse é o mundo da fantasia, tá? E assim, todo mundo está bem representado, ninguém tá triste e tal, né? Então, e a mesma coisa acontece com os Kens. Então, a grande questão, e assim, isso foi de propósito, tá? Isso realmente, você pode falar, foi de propósito, tá? Assim, todo mundo quis fazer com que o mundo da fantasia fosse, assim, representativo. Só que quando eles vão para o mundo real, eles entendem que o mundo real é mais masculino nesse sentido, né? Então, pelo menos aparentemente, uma pessoa que saísse do mundo da fantasia e viesse para o mundo real, você veria, assim, ele até dá uma referência aos prédios, né? Que são símbolos fálicos, né? Então, existem teóricos que defendem que o uso de prédios, né, a construção de prédios, é uma maneira de representação de poder masculino, tá? Que representa o falo, né, o pênis, né, dos homens, como se você estivesse colocando isso para fora. Tá? O Freud também dizia que, por exemplo, o fumar charuto era um jeito de você mostrar o falo para outros homens, tá? Era um símbolo de poder. Então, se você vir para o mundo real, você vai perceber que ele é um mundo muito diferente do mundo feminino, né? É claro que você vai entender que aquilo é um patriarcado, né? Por quê? Porque o mundo todo é todo rosa, todo colorido, todo assim feminino nesse sentido, né? Pelo menos no papel tradicional de mulher. E se você for para o mundo real, você vai ver que as coisas são bem diferentes nesse sentido, tá? Então, quando elas vão para o mundo real, elas começam elas começam o Ken e a Barbie, né, começam a ver essas diferenças entre si, tá? O Ken, vamos um pouquinho mais do Ken. O Ken, quando ele vai pro mundo real, né, ele começa a perceber que ele é visto pela primeira vez. As pessoas começam a olhar para ele, elas perguntam que horas são, e ele fala, mas você está perguntando alguma coisa para mim, né? E, na verdade, ele sempre pergunta as coisas para as Barbies, né? Então, ele começa a ser visto pela primeira vez. E aí, o Ken começa a achar que ser homem, ou ser, né, boneco, né, é alguma coisa interessante. E ele começa a ler sobre patriarcado, começa a estudar sobre patriarcado, enfim, né? É claro que naquela ilusão do que é um certo patriarcado, tá? Ele vai voltar todo estereotipado, todo meio esquisito, né? Porque o Ken não é exatamente uma representação masculina, nenhum Ken, né? Ali é uma representação masculina do patriarcado tradicional, como normalmente se critica, né? E aí, o Ken, e essas são várias cenas interessantes. Por exemplo, ele sempre fica na praia e ele quer se tornar surfista, ele quer cuidar das pessoas. E aí, o salva-vidas fala assim: olha, mas você precisa praticar. Não quero praticar, eu quero só ficar aqui na praia, né? Mas você precisa estudar, né? Uma hora ele quer ser médico, daí fala assim: não, você não pode ser médico, mas eu sou homem, né? Eu sou homem, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você tem que estudar, né? Então, todas essas coisas, assim, o Ken acha que porque ele é homem, ele vai poder fazer todas essas coisas sem passar pelo processo doloroso, né? Que a gente vai ver que é um processo doloroso de crescimento, de amadurecimento. Porque a Barbie, ela é uma boneca, mas ela também é uma metáfora de uma criança, né, de um adolescente crescendo, tá? Isso vai ficar claro daqui a pouco. E aí o Ken, né, que tem esse arco próprio, né, ele até abandona a Barbie, assim, né, ele volta para lá, e, enfim, né, basicamente, a ida para o mundo real só foi para cada um tomar um caminho diferente, tá? E é o Ken volta, né, pro mundo da fantasia e estabelece, né, o Kendall, né, o reino do Ken, que é um reino do patriarcado, assim, né, em que todo mundo, todos os Kens, né, na verdade, tem uma função, né, assim, até meio estúpida, né? Então, assim, eles só passam o dia inteiro bebendo cerveja, falando de cavalos, né? Eles têm o cavalo como símbolo masculino, é uma ilusão que o Ken alimenta ali. Então, ele acha que o patriarcado é isso,
tá? Mas aí, o que acontece? Quando ele volta para o mundo real, para o mundo da fantasia, né? E de novo ele volta com uma outra fantasia, que é a fantasia do patriarcado, tá? Esse ideal burguês de patriarcado, tá? De como ser um homem de verdade e tal, né? E aí as Barbies, ao ouvirem essa novidade, que no mundo real as coisas são assim, elas adoram ali o patriarcado e elas cedem ao patriarcado, por assim dizer. Então elas assumem o papel meio de empregada ali, tá? Então, aí tem um pessoal que vai dizer assim, mas elas gostaram do patriarcado. Enfim, você poderia dizer do mesmo jeito que os Kens adoravam o matriarcado também, tá? A questão é que elas, né, assim, meio que, no filme fala que elas sofrem uma lavagem cerebral ali do patriarcado, né? Então, vocês vão perceber que as duas fantasias, do patriarcado e do matriarcado, são fantasias, são ficções, são sátiras, é uma visão idiota, né, de como as coisas devem ser e as relações devem ser, tá? Agora, se você gosta do papel que tá ali do patriarcado, da empregada, mas tudo bem, mas você não deve se sentir atacada porque as coisas são assim, né? Assim, eu acho que é uma... Se você sentiu, né, atacado por causa disso, é, você acabou tendo a reação que o filme esperava. E aí a Barbie, a questão, essa parte é bem interessante. Aí a Barbie, então, tem esse arco do Ken, que ele volta a fazer isso, e a Barbie começa a tentar encontrar, né, essa mulher que tá brincando com ela, né? E aí, ao tentar, né, brincar, né, a tentar encontrar a Barbie, né, vou ter que colocar meu óculos aqui. A Barbie, ao tentar encontrar, né, o humano com quem ela tá brincando, ela acaba descobrindo que, na verdade, é a mãe dela. Aí tem até uma cena que o pessoal compartilha bastante, que é a filha dessa mulher, né, da América, ela acaba falando que a Barbie atrasou o movimento feminista 50 anos. Então, ela, digamos, é aquele típico adolescente que ouviu o feminismo ontem e começou a repetir esse tipo de estereótipo, né? E a Barbie fica assim, mas como assim? Nós trouxemos várias, né, novidades para as mulheres agora podem ser várias funções, né? E elas não gostaram muito disso. E é uma sátira, de novo, porque as amigas, quando ela pergunta por essa criança, né, que é a mãe, né, que está brincando, né, ela é filha, né, cuja mãe está brincando com a Barbie, ela fala assim, não fala com ela, porque senão ela vai destruir você. Então ela virou aquele adolescente debatedor, aquele adolescente chato pra caramba, né, que quer destruir o tio no churrasco, né? É aquele tipo de pessoa que nas eleições enche muito o saco porque ouviu alguma notícia ou outra no Diário do Mundo, né? Então, assim, ela é uma outra sátira do comportamento adolescente, tá? E aí a Barbie, ela vai encontrar a Mattel, tá? Ela precisa encontrar ali a Mattel para voltar para o mundo normal, mas ela quer voltar para o mundo normal sem ter os problemas, esses pensamentos de morte. Essa é a questão. A Barbie não quer crescer, tá? A Barbie não quer ir para o mundo. A questão é ela, tanto que quando eu falei para vocês dessa cena do Matrix, que ela tem que escolher, não é? Se vai para o mundo real ou se ela fica aqui, e ela meio que, a Barbie que fica, né, always in the split, que fica sempre ali com as pernas abertas, né, fazendo espacate. Espacate não, né? Não é espacate. E daí, ela diz que ela não tem escolha, precisa ir para o mundo real, né? Só que no mundo real, ela quer voltar para o mundo da fantasia. Ela encontra essa pessoa, ela ainda não sabe, né? Mas ela encontra essa pessoa que está brincando com ela, mas ela quer voltar para ela não quer passar pelos problemas do mundo real. E de novo você vê essa resistência ao amadurecimento, essa resistência ao crescimento, tá? E a Mattel, o que acontece? São todos homens e é uma representação burocrática até não assim injusta, mas imprecisa, porque a Mattel, o grupo de sócios da Mattel, né, a diretoria da Mattel tem várias mulheres, né, e lá só tem homens, né. E, de novo, todo meio representativo, né, tem homens negros, homens brancos, enfim, né, jovens, velhos, tem tudo. E o Will Ferrell, surpreendentemente sem graça nesse filme, ele é o líder, né, o presidente da Mattel. E aí, claro que é uma revisão estúpida, bem parecida com a do Irmão de Jorel, então o pessoal da diretoria é tudo, um imita o outro, um é meio que servo do outro ali, né? Ninguém tem uma opinião exata assim, sobre as coisas, não tem medo de falar, né? Eles são os yes men, não é? Da burocracia, tá? Eles só falam assim, só dizem que só querem saber do dinheiro e etc, tá? E o que eles querem? Que a Barbie volte para a caixa, tá? Essa é a questão. O Will Ferrell representa ali no Matrix como se fosse o arquiteto da Matrix, sabe? Aquele cara velhinho que vê o Neo nas TVs, né, e fala que já criou vários Neos, né? Essa é uma referência a essa cena, tá? Então, ele é o arquiteto do mundo nesse estilo meio gnóstico, né? E ele que cria a Barbie, ele quer que ela volte para a caixa. Esse voltar para a caixa você pode ler sobre vários aspectos, né?
Quer dizer que ela precisa voltar a ser uma boneca, ela não pode crescer nesse sentido, ela não pode trazer problemas para o mundo real nesse sentido. E aí ela fica meio, né, vê que a situação ficou um pouco esquisita e começa a fugir. E daí, nessa fuga, ela encontra a mulher, né, cuja filha tinha acabado de destruir a Barbie no argumento, encontra com ela e ela diz que a Barbie precisa voltar pro mundo da fantasia, né, precisa resolver as coisas lá, né. Então, ela ainda não sabe do Ken, mas elas, né, meio que essa da parte do roteiro não fica muito clara, mas elas precisam voltar pro mundo da fantasia, né, meio que fugir para lá, porque no mundo real não vai dar. E aí elas vão pro mundo da fantasia, quando chega lá elas encontram o patriarcado estabelecido, tá? O filme até aqui tem uma outra cena que talvez valesse a pena comentar. Então, por exemplo, a Barbie encontra uma idosa no ponto de ônibus, que é, na verdade, a Bárbara, a filha, né, que inspirou a Barbie, tá? Ela encontra ela e diz, nossa, você é linda, né? E aí ela diz, eu sei, né? Então, sabendo que todo mundo é lindo, todo mundo é bonito, né? Então, essa é a questão. Ela encontra também, antes de ir pro mundo da fantasia, isso é importante, a criadora dela, tá? Que é a Ruth, alguma coisa aí. Ela encontra essa criadora, que tem essa figura do oráculo no Matrix, tá? Essa figura meio sábia e tal. Né? Se vocês, aquela do biscoitinho, se vocês já assistiram Matrix, né? E ela diz pra Barbie, né, que ela pode ser quem ela quiser e coisas assim do tipo, né? Então ela vai de qualquer jeito, ela vai pra Barbilândia, tá? E voltando lá, essa que eu acho que é a parte em que há mais lacração no filme, no sentido que as pessoas criticam. Porque lá na Barbilândia, o Ken, né, estabeleceu o patriarcado, é tudo meio engraçado, tudo meio ridículo. Então, acho que a casa dele chama Ken Dojo Mojo House. Não, Ken Dojo Casa House, eu acho que chama assim, né? É tudo umas traduções de casa, assim, né? E lá o Ken, ele estabelece esse tipo não é, de patriarcado no estilo que eu falei para vocês, assim, tradicional, bobão, assim, o homem, assim, eles malham, vêm cerveja, vem TV, tomam cerveja, esse tipo de coisa. E aí, chegando lá, a Barbie começa a ter um tipo de crise, né, porque não só por causa da queda desse matriarcado, dessa fantasia feminina, mas também porque ela não vê nenhuma função nela mesma. Ela é a primeira Barbie, é a Barbie estereotipada, como ela fala. Ela não tem nenhuma profissão. As outras têm profissões, mas ela não tem nada. Ela, né? Então você percebe que, de novo, existe essa metáfora do amadurecimento, né? Do crescimento. Quer dizer, ela não sabe qual que é o lugar dela no mundo, tá? Ela foi, se você imaginar isso como um adolescente, que tem várias potencialidades, vê várias pessoas fazendo coisas interessantes, e você vai começar a entender um pouco melhor o filme nesse sentido, tá? Então você percebe que essa metáfora, e o Ken também, tá? O Ken é nesse sentido, ele também é essa metáfora, tá? Então, aí que tem o grande discurso do filme, tá? Que é uma parte que muita gente criticou, que é assim, essa América Ferreira, né? Que ela faz esse papel, né? Da mulher que brincou com a Barbie, que ela tinha esses sonhos, né? E ela acabou num emprego chato, acabou fazendo o que ela não queria da vida dela. Ela, de novo, é uma mãe solteira também, não tem marido, tá? E aí, ela começa a fazer esse discurso de que, assim, você precisa ser magra, mas não muito magra. Você tem que dizer que você quer ficar saudável, mas você tem que ser ao mesmo tempo magra. Então, assim, você tem que ser bonita, mas não vadia. Você tem que querer ganhar dinheiro, mas você não pode ganhar muito para não parecer ambiciosa. Ela começa a falar de todas as ambiguidades que envolvem a vida adulta. E de tudo aquilo que porque é realmente assim, não é? Você tem que falar que você tem que ficar, que você quer ser saudável, mas você tem que ser magro, porque saudável e o gordo não dá para ser, não é? Então, e a gente sabe que não é bem assim, tem um certo, assim, claro, né? Assim, normalmente é assim, né? Ser magro é ser mais saudável, mas existe uma área cinzenta ali que normalmente é um exagero, né? Pessoas que só não estão no padrão de beleza atual, mas elas estão perfeitamente saudáveis, né? Então, a questão é, essas ambiguidades da vida adulta acabam, digamos, desprogramando as Barbies, né? Esse é o discurso lacrador mesmo, assim, é um monólogo dessa personagem, tá? E lacrador nesse sentido que as pessoas estão... Não o que eu estou falando que é um discurso lacrador, mas esse é o discurso acusado como o discurso lacrador. Mas no fundo o que ela faz, e é um longo discurso, você pode deixar na internet e ler aí, mas esse é um longo discurso de várias contradições que existem. Por exemplo, ela fala assim, você precisa ser mãe, mas ao mesmo tempo você não... Para o homem, né? Você precisa ser mãe dele, mas ao mesmo tempo não pode ser muita mãe, porque senão ele vai perder o interesse em você. Então, assim, esse é o tipo de ambiguidade, de contradição que todo mundo tem que lidar,
não é? Quer dizer, você fala que você quer, por exemplo, casar com alguém, quer encontrar alguém para amar, mas ao mesmo tempo você não pode desesperadamente pedir a pessoa em casamento. Não é assim? Por exemplo, se você vê alguém bonito na balada, você não pode simplesmente falar assim: oi, tudo bem, te achei bonito, vamos transar. Você não pode falar esse tipo de coisa. Você tem que, né, gerar algum tipo de interesse, curiosidade. Então, você não, assim, ela está falando de contradições que são normais na vida adulta, mas que ela sofre, né? Aí você pode dizer: então o filme é um filme reclamão, é um filme que está reclamando da realidade. Pode ser. Essa é uma crítica que, sim, você pode fazer o filme. Esse discurso permite isso, está no filme fazer esse tipo de crítica. Você pode fazer esse tipo de crítica porque o filme permite isso. Está lá, é literal nesse sentido. Tá lá, está escrito, né? Então, esse tipo de discurso começa a ser usado para desprogramar as Barbies, né? Essa desprogramação das Barbies é o que vai trazer, né, os Kens, né? Os Kens para o mundo. Os Kens, não, as Barbies, né, vão acordar as Barbies para o mundo do matriarcado, né? Elas vão voltar à realidade, né? Essa é a primeira programação que acontece com essa Barbie normal. Começa a falar isso para todas as outras Barbies e isso acaba despertando as Barbies para o mundo real, que é o mundo real da fantasia, né? O mundo da fantasia, que é o da matriarcado. Então elas fazem isso, esse é o grande plano delas, desprogramar todas elas, falando dessas ambiguidades aí, né? Então elas recuperam, digamos, o feminino delas, tá? E é isso que vai destruir os Kens. E os Kens, é claro, são idiotas mesmo, assim, nesse sentido. Quer dizer, as briguinhas deles são todas bobas, mas porque você está vendo isso do ponto de vista feminino, do ponto de vista do mundo real. Mas do ponto de vista ficcional, o mundo das Barbies, de novo, é um mundo ridículo também. É um mundo estúpido também, tá? Todas elas dando prêmio a si mesmas e tal, elas não fizeram nada também. Então, assim, elas também são ridículas nesse sentido. Elas dão prêmio de Nobel, mas não fizeram nada, não tem nenhum efeito real, tá? Você pode achar mais ridículos os homens, mas isso aí é um preconceito seu, você entendeu? Mas os dois são ridículos, na minha opinião, tá? Então, os homens, os Kens, né, o grande plano delas, na verdade, é causar ciúme entre os homens, tá? E aí, esse ciúme, né, um começa a se voltar contra o outro e eles se esquecem, né, da votação que seria para mudar, né, o regime do mundo da fantasia de Barbilândia, e a Barbilândia, elas votam entre si e volta a ser um matriarcado, tá? É assim que acontece. Eles brigam, que na verdade não é bem uma briga, é uma dança, tá? Que eu acho até mais interessante do que briga. Briga no cinema sempre é um pouco chato, né? Assim, luta, luta, luta e, né, você já sabe quem vai ganhar ali e tal, né? Só uma enrolação para mostrar efeito especial. Eu não gosto. E aí, volta o matriarcado. E a Mattel, que veio atrás da Barbie, né? Ela vem atrás da Barbie no mundo... ela sai do mundo real e vai para o mundo ficcional atrás da Barbie, encontra lá e quer, né, meio que resolver as coisas ali. E o que acontece, né, resumindo esse final aí, é que aparece a criadora da Barbie, né? E ela diz, né, antes disso, depois que o patriarcado provisório cai, a Barbie vai falar com quem, essa é uma cena muito importante, ela imita um pouquinho o Romeu e Julieta ali, tem uma cena do balcão e tal, mas a grande questão é, o Ken não entendeu o patriarcado, ele achava que tinha cavalo até, ele achava que o patriarcado era cavalo, né? E ele foi feito para ser parceiro da Barbie. Ele não sabe quem ele é sem a Barbie. E ele acha, então, ele tenta beijar a Barbie várias vezes, porque mesmo assim ele não consegue entender que ele tem que descobrir quem ele realmente é. Adquirir um certo senso de individualidade, né? E a Barbie entendeu isso, é o mundo real, e ter algumas emoções humanas, tá? E aí, nessa questão, e aí é uma crítica que você pode fazer ao filme no filme, na ascensão, mas a aquisição, o desenvolvimento de uma individualidade, de um eu, de um amadurecimento, vou usar aqui no geral, mas espero que você entenda. Ele não é alcançado por meio do romance. Essa é uma crítica que você pode fazer. Ele vai ser alcançado individualmente. Você que vai ter que fazer isso com você mesma, tá? Porque o Ken e a Barbie não são pares românticos, né? Então, essa é uma questão que o filme deixa muito claro. Essa é uma afirmação muito clara no filme, né? De que o romance, porque não tem romance no filme, tá? O romance, o amor, né, não é uma experiência de amadurecimento para nesse encontro do próprio eu. Você pode dizer assim, que eles precisam passar por esse amadurecimento para encontrar alguém que eles precisam amar, mas eu acho que isso aí é uma interpretação, né, assim, um pouco mais distante daquilo que o filme permite. Mas, se você quer criticar o filme por isso, você pode. Essa é uma crítica que você pode fazer ao filme.
E aí depois dessa cena, né, então meio que se resolve, né, o Ken descobre que ele é o Ken, que ele é eu, né, e tal. A Barbie encontra a criadora e a criadora diz que ela pode ser quem ela quiser ser e tal, que ela não precisa de ninguém. Daí tem várias, né, várias sátiras que ela faz a si mesma, tá? Esse é um filme que é o que eu acho um pouco chato nesse filme é que ele é muito consciente. Então, o filme faz várias críticas, várias frases, várias afirmações de que você está vendo um filme. Te lembra o tempo todo que você está vendo um filme. A metanarrativa, ela é muito constante e para mim até um pouco chata. Poderia ser menor. Porque daí você não consegue curtir o filme, você fica curtindo, assim, lembrando que você está vendo um filme de que não é nada sério e de que, né, tudo que você está vendo ali é assim, falso, né, cinematográfico. Então, essa é uma crítica que as feministas fizeram no filme também, porque elas falaram que desse jeito parece que não é para levar nada a sério. O filme, de fato, ele também não faz nenhuma demanda política. Qual que é a demanda política que é feita ali? É que o mundo, né, assim, porque o pessoal fala assim, porque agora a Barbie, né, e a Barbie, para terminar a história, então a Barbie volta para o mundo real e ela termina indo pro ginecologista, ela vira gente, ela ganha um órgão genital, você entendeu? E essa passagem que a gente sabe muito bem da adolescente, né, virando mulher, né, até o baile de debutante, tradicionalmente é isso, né? Você apresenta a sua filha à sociedade, porque agora ela menstrua e ela pode ter filhos, né? Então, essa passagem, essa iniciação sexual, né? Ela é frequente, assim, é um passo comum na história de qualquer mulher. Então, a Barbie vira mulher nesse estilo Pinóquio de ser mesmo assim, ela vira mulher e sozinha, ela vai sozinha ao ginecologista, né? Então, ela começa a adquirir senso de responsabilidade, de maturidade, como você quiser chamar, e ela não parece levar o matriarcado para lá, você entende? O matriarcado, ela não gostou, essa é a questão, depois que ela viu o mundo real, ela não quis ficar lá na Barbilândia, ela quis ficar no mundo real. Então, as fantasias de criança vão, né, se apagaram, e agora ela pode ter uma vida adulta, tá? O filme é isso. Para falar a verdade, é isso. O filme é sobre isso, tá? Então, você pode dizer, né, em relação ao caso dessa metanarrativa e tal, né? Uma crítica que as feministas fizeram é que não existe nenhuma demanda clara, tá? E que, assim, o filme está pedindo o quê de feminismo, né? E o que eu posso dizer é que me parece que o feminismo que eles defendem é esse feminismo de uma certa igualdade total entre homens e mulheres, né? E de um individualismo também entre homens e mulheres, em que cada um vai buscar ali o seu desejo, o seu objetivo, e que um não precisa do outro. Esse é o tipo de crítica que você pode fazer ao filme, sim, facilmente, porque o filme permite esse tipo de crítica, tá? Então, o filme como um todo é essa grande metáfora do amadurecimento, do crescimento, assim, dessa passagem da vida adulta, né, para a vida adulta, né, ou, né, da vida da criança para a adolescência, né, se você quiser, assim, dependendo do que você considera ser adulto ou não, tá? E como eu falei, existe também essa proposta, né, de que os papéis sociais mudam, né? Então, se você é contra isso, então, realmente você pode criticar o filme por isso. Mas dizer que eles não mudam é uma loucura, né? Historicamente, eles mudam, tá? Então, se você tem uma visão fixa e hierárquica da sociedade, porque as fantasias lá eram hierárquicas, quer dizer, cada um tem um papel e todo mundo sabe qual é o seu lugar, tanto no mundo patriarcado quanto no matriarcado da fantasia, tá? Então, se você tem uma visão conservadora ou esquerdista, enfim, você também deve ter alguma visão hierárquica da sociedade, o que cada pessoa deve fazer, qual que é o papel de cada pessoa, né? E isso, ao se chocar com esse filme que parece aceitar todo tipo de papel, pode causar muito desconforto para você. Mas a verdade é que o filme não parece fazer uma demanda política muito clara, tá? Não fica assim, as críticas que eu li e ouvi da esquerda foram nesse sentido. Os feministas não ficaram muito felizes com esse filme, tá? Vi vários feministas reclamarem por causa disso. O que a gente tem que fazer? Porque se for um filme político, esse é um filme muito fracassado politicamente falando, né? Porque, como não tem nenhuma demanda clara, a Barbilândia é um negócio ridículo, satírico, o patriarcado é um negócio ridículo e satírico, e o mundo real é dominado pelo patriarcado. O que você quer dizer com isso? Você entendeu? Não, de fato, não tem nenhuma demanda assim clara mesmo. O que a gente tem que fazer? Não tem isso daí, você entendeu? A resposta para assim, a gente tem que crescer e aprender a lidar com a gente mesmo, assim, né? Aprender com os nossos problemas e tal, né? Tanto que em eu li vários relatos de filmes, né? De sessões de cinema em que as pessoas, né, choraram no final do filme, dizendo assim, nossa, é assim mesmo, né? Porque no final
fala, né, que você tem que aprender a ser você mesmo, né, descobrir que você não precisa das outras pessoas para ser assim mesmo, né, o que é um negócio muito esquisito, né, essa é uma outra crítica que você pode fazer ao filme, né, mas essa é a mensagem, não é? Então, o que eu acho em relação ao filme, né, eu fiz uma interpretação muito, assim, quase literal do filme, tá? Muito descritiva do que aconteceu, tá? Eu posso dizer que eu fiz até uma análise realista, naturalista, tá? Do que é de fato esse filme, tá? É muito esquisito que um filme fácil desse jeito tenha gerado tanta polêmica, tantos problemas, tá? Entre pessoas que eu não só considerava inteligentes, né? Mas que tinham alguma coisa para falar, e de repente elas ficaram idiotas apenas porque o filme parece não ter atendido a certas expectativas, tá? Daquilo que você esperava, né? E eu não sei exatamente o que as pessoas esperavam desse filme, né? Ou as pessoas não sabiam que o nome do filme era Barbie, então elas esperavam que o Ken tivesse algum papel extraordinário ali, de força, do tipo Top Gun, assim. O que vocês estavam esperando, né? Então, dizer que o filme é uma propaganda feminista também parece assim, se essa é uma propaganda feminista, é a pior propaganda feminista já feita, porque é a propaganda do fracasso do feminismo, você entendeu? E as feministas concordam com isso, tá? Então, não é um filme para criança, como eu falei, não vejo nenhum motivo para ver aquele filme, né? É um filme engraçado, é um filme que tem uma produção extraordinária, né? Assim, nesse sentido, é um filme extraordinário, tá? É um filme um pouco chato nessas suas metanarrativas de fazer essas piadinhas sobre você estar vendo um filme. A Margot Robbie é uma atriz que você conhece, então há várias piadas internas nesse sentido, tá? É um filme que tem um roteiro um pouco confuso, em que nada parece se desenvolver muito bem, tá? Os personagens parecem, né, assim, as mudanças ou são muito radicais, ou eles parecem ficar os mesmos ali, né? Mas, assim, como o roteiro é algo, parece que muita cena foi cortada, sabe? Parece que tá faltando coisa no filme. Mas, assim, é um filme divertido, assim, eu achei mais ou menos, achei ok, nota 6, assim, né? 3 para Margot Robbie, 3 para Ryan Gosling, porque ele é literalmente eu. Mas é um filme ok, não é um filme, sabe, não é um filme genial, não é um filme que, né, assim, tenha qualquer tipo de, na minha opinião, mensagem profunda, assim, sabe, que vale a pena você ir ao cinema, por exemplo. Eu não acho que é um filme de ver no cinema, eu acho que é um filme ok, acho que é um filme, assim, que não vale a pena ver de novo. Para mim, o critério de um filme é esse, de um bom filme é esse. Se vale ou não vale a pena ver de novo. Esse não é um filme que vale a pena ver de novo, né? Mas o que mais me chocou e o que mais, né, talvez tenha me motivado a fazer isso, é que eu tava levando o filme na brincadeira e tal, como todo mundo, assim, antes do filme sair, e de repente todo mundo começou a levar o filme a sério, né? Claro que é um marketing que foi impossível de contornar, até o Google, né, ficou rosa no dia da estreia, e até hoje, se você procurar Greta Gerwig ou Margot Robbie, eu acho que Ryan Gosling também, o Google vai ficar rosa e piscar para você ali, né? Então, é um filme que, assim, não era para, assim, é um filme fácil, não era para ter gerado tanta polêmica nesse sentido, ou fazerem críticas tão injustas, assim, para um filme desse tipo. Então, me pareceu que as pessoas que mais fizeram esse tipo de análise, elas ou não viram o filme, eu vi gente falando claramente, assim, né, com o Jay Dyer, por exemplo, né, que ele não viu o filme, mas que isso não era um empecilho para analisar o filme, então a gente já entrou nesse nível, né, nesse nível de análise e tal. Eu tenho certeza que algumas outras pessoas também não viram, né? Eu não posso falar porque elas não confessaram, mas me parece que elas não viram. Se elas viram de uma má vontade enorme, né? E eu sinto que a crítica, ao modo como as pessoas fazem crítica, tanto a livros, a imagens e a filmes, elas não levam em consideração nisso que a gente acabou de fazer. Que é uma análise assim, do que acontece no filme? Qual que é a narrativa dele? O que cada cena ele pode significar? Não, eles pegam uma cena separada. Então, por exemplo, pega lá essa Barbie estranha e ela usa uma bota de serpente. Aí você fala serpente, a serpente do Éden. Então, ela significa essa tentação para Barbie. Aí ela tem um círculo no olho, então esse aqui é um terceiro olho, né? Ou esse é um olho oculto do conhecimento, né? E ela tem o vermelho e o azul, assim, né? Riscado. Então, ela é essa dualidade, é uma Barbie trans do masculino e do feminino. Ela significa essas dualidades, guardiões do portal e tal. Então, todas essas análises são possíveis. Se você pegar uma imagem só, você precisa mostrar como que essa imagem, dentro do filme, ou dentro da obra, dentro do poema, enfim, elas são coerentes, como que elas conversam entre si. Porque senão você recortou a coisa para interpretar aquilo que você quer. O T.S. Eliot falava isso, que há pessoas que gostam de
criar enigmas em obras só pelo prazer de resolvê-las. E eu acho que é mais ou menos isso. Você inventa muita coisa porque você gosta de achar coisas extremamente complicadas e tal. E depois que você vê isso, a outra pergunta que você tem que fazer é: tá, agora que eu tenho toda essa análise simbólica, etc., o que eu ganho de interpretação do filme? Porque a análise simbólica é, no fundo, erudição, quer dizer, aquilo que está fora da obra, porque você precisa entender isso, né? Ali é uma serpente, o que a serpente significa? O que a serpente pode significar em vários contextos diferentes? Você precisa ter conhecimento de erudição, não estamos falando de ser inteligente, mas de erudição. Você precisa conhecer de história, né? Enfim, tem que ter um dicionário de simbolismo, tá? Então, e esse tipo de coisa é um prato cheio para charlatão, porque normalmente as pessoas não vão atrás disso. E aí, quando você faz esse tipo de análise, né, as pessoas ficam impressionadas, porque elas não viram aquilo de um jeito evidente, óbvio. Porque de fato não é. De fato não é óbvio, não é evidente, tá? Aquilo é profundo, é uma camada um pouco profundo. Então, você vai precisar de coisas que o filme não dá, tá? Que estão fora da obra, né? E eu acho que esse é um grande problema no meio, assim, né? Não só de crítica cinematográfica, mas no meio do marketing digital, ou no meio do Instagram como um todo, de quem trabalha com cultura, de alguma maneira, que é a de interpretar qualquer coisa que pareça conveniente para aquilo que você vende, né? Interpretar aquilo de um jeito vantajoso para você, tá? E isso, assim, quer dizer, se a pessoa defende que a comunicação é extraordinária, vai falar da parte de comunicação do filme, como aquilo, né, lida com tudo. Se ela fala sobre simbolismo, ela vai falar como que o simbolismo de todas as coisas envolvem aquilo, né? Se ela fala sobre conservadorismo e família, ela vai mostrar como que a família ali da Barbie, né, destrói o conceito de família e que, por coincidência, ela tem um produto que resolve esse tipo de problema, tá? Então, a interpretação honesta da obra desapareceu e deu lugar apenas para a interpretação, não é, interesseira, enviesada da obra de acordo com aquele produto que você vende no seu perfil. Então, é isso que mais me incomoda, porque se isso acontece, se isso cresce, a gente já não precisa mais ver nenhuma obra, nenhum filme, nem ler, nem entender mais nada, porque você já sabe a conclusão que você precisa tirar, né? E aí você só usa a obra como eu falei, um porrete ali, né? Para você confirmar e bater nos outros, né? Que discordam de que essas pessoas estão, né, completamente sofrendo uma programação, uma lavagem cerebral daquilo, tá? Então, eu vou deixar o texto, minhas anotações aqui na descrição, tá? Para quem quiser ler com mais calma o que eu escrevi. Mas eu acho que se tem uma coisa que você pode fazer por você mesmo, é aprender a ver as coisas do jeito que elas se apresentam, antes de tentar fugir para um conhecimento que parece mais obscuro, mais secreto, mais misterioso, mais profundo, porque você quer ter acesso ao suco concentrado daquela obra, aquilo que, né, você vê a obra como se ela fosse uma mentira, e aí você quer ver mais do que aquilo que está lá, né? Quer dizer, o que está na aparência ali parece que para você não importa, só o que é profundo importa, tá? Mas quem quer ver mais acaba vendo de menos, né? Se você fechar muito o olho, forçar bastante o olho, você percebe que as coisas começam a ficar embaçadas, né? Então, a cegueira e querer ver demais não é diferente. Não ver nada e querer ver tudo não é diferente, é a mesma coisa, tá? Então, comecem a tentar ver as obras, descrever do jeito que eu fiz aqui. Olha, o que acontece e o que parece aquilo quer dizer e tal, como que uma coisa encaixa. É só isso. Depois você vai fazer uma análise, uma interpretação. E aí, como eu falei, há vários graus de interpretação, né? Você tem interpretação mítica, interpretação arquetípica, interpretação, assim, realista, política. E você, cada um desses degraus, cada uma desses graus de interpretação vão dar uma coerência diferente para a obra, vão apresentar, não é, problemas diferentes. E você vai perceber que quando você tentar tornar aquilo de uma maneira coerente, você vai ter dificuldade, mas é assim que se interpreta as coisas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha respondido algumas perguntas. Aliás, não, na verdade, eu tenho uma pergunta antes de acabar. Me perguntaram no perfil se a jornada do herói é essencial para um filme ser bom, né? E assim, eu acho que essa foi uma crítica que fizeram, né? De que Hollywood perdeu a mão ali na jornada do herói. E a questão é que não precisa, tá? Não precisa de nenhum jeito seguir a jornada do herói para ser bom. Aliás, a jornada do herói, mitologicamente falando, ela é falsa, tá? Assim, ninguém do campo da mitologia leva o Joseph Campbell a sério, tá? Mas o pessoal do roteiro entende que aquilo realmente... o que eu quero dizer, a jornada do herói funciona. Não quer dizer que ela é verdadeira, assim como uma mentira pode funcionar, né? Então, existe uma diferença muito grande.
Mas a jornada do herói não precisa ser. É só mais fácil também, porque você está acostumado a ver esse tipo de história. Então, as suas expectativas em relação ao filme, elas já são, né, assim, você já sabe mais ou menos até quanto tempo tal coisa tem que acontecer. Você já tem mais ou menos as imagens, né, e os papéis que precisam estar lá. Então, quando você assistir um filme, por exemplo, japonês, antigo, né, e você for ver né, o filme como Star Wars, que é o ápice assim, né, da jornada do herói, você vai sentir que o ritmo é muito diferente e que as coisas eles são estranhas, mas né, não é por causa disso que um filme é ruim, tá? Os filmes do Paul Thomas Anderson, por exemplo, raramente seguem uma estrutura da jornada do herói, tá? Então, assim, e são bons, muito melhores do que o do Star Wars, na minha opinião. Então, o filme da jornada do herói não precisa ser bom, é só porque provavelmente essa pessoa ensina alguma coisa nesse sentido, então ela acha que é assim, ou ela sabe muito pouco sobre o roteiro, sobre o filme e tal, né? A verdade é que a gente tá cheio de palpiteiro aí, cheio de palpiteiro, tá? Né? Assim, principalmente no meio conservador da internet, tá? É muito triste falar isso, porque eu não sou de esquerda, eu não sou um cara esquerdista, né? E eu tenho muitos amigos no meio conservador, mas a verdade é que os conservadores não são, né? Assim, eles têm fracassado muito nesse sentido, tá? E eu acredito que eles assumiram essa posição né, de eles terem antes um negócio do que uma posição intelectual, né? A busca pela verdade se tornou uma busca por resultados, e esses resultados, eles protegem, né, as suas opiniões, eles justificam qualquer opinião, porque você traz resultados para as pessoas, é a ideologia do resultado. Se as pessoas estão gostando, estão ganhando dinheiro, então o que você está fazendo provavelmente é verdadeiro, é bom e justo, tá? E eu acho que é basicamente isso. Eu não vou responder as outras perguntas, porque senão vai ficar muito mais longo, já deu quase 1 hora, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido, né, que faça sentido, tá? Eu espero que, se pelo menos, né, você reviu algumas cenas do filme agora de um jeito um pouquinho diferente, ou com um olhar um pouquinho mais benévolo, né, mas assim, sem, né, tirar de lado um pouco essa visão um pouco histérica, assim, né, de que se o homem e a mulher não assumem a posição que você espera, eles provavelmente têm uma mensagem oculta que é de destruir o que eu quero construir, né, que é esse papel de mulher e homem tradicional, assim, tá? Não quer dizer que eu seja contra essas coisas, né? Não quer dizer que eu seja contra, que eu não ache que a sociedade está cheia de pessoas confusas em relação ao seu papel. Mas eu também não posso dizer que eu acho que o papel social masculino e feminino, primeiro, que ele mudou, é o que eu falei, é história. Negar isso é estupidez total. Mas dizer que a mulher não assumiu outros papéis que foram melhores para elas, né, que às vezes puderam realizar mais coisas, é verdade. A gente passou de mulheres que não podiam estudar para mulheres que fizeram muitas coisas estudando, tá? Então, assim, eu não sei se você acha isso ruim, sabe? Eu não sei se, por exemplo, o controle sobre a gravidez para você é ruim, né? Porque o filme de fato defende isso, tá? Então, você pode fazer esse tipo de crítica. Eu não acho, por exemplo, que o controle da natalidade necessariamente é ruim. É claro que com qualquer tecnologia, qualquer nova droga, né, qualquer novo invento farmacêutico, isso vai trazer benefício e malefício, como uma ferramenta, como inteligência artificial, né? Então, vai trazer um monte de benefício e um monte de malefício, como qualquer outra coisa, tá? Aliás, esse papel tradicional que você defende, ele também tem vários problemas, ele trouxe vários problemas, tá? Ele não é perfeito, não sei se você defende esse tipo de coisa, mas a verdade é que é só entender isso. Existe uma biologia nossa que, claro, favorece, tá? Eu acredito que tem homem, que tem mulher, tá? Eu não estou defendendo que os gêneros são fluidos e tal, mas a biologia, ela é muito maleável ao longo do tempo, tá? Você pode, inclusive, às vezes fazer contra a sua própria biologia e sobreviver, tá? Então, eu acho que esse é um assunto muito complicado que você nem mereceria, na verdade, usar esse filme como um ponto de partida para fazer esse tipo de discussão, porque o filme não tem esses recursos sofisticados o bastante para que a gente consiga fazer interpretações que vão nos levar a algum lugar ou vão, né, nos iluminar de alguma maneira. Beleza? Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E se você gostou, se você achou bacana esse tipo de análise, comenta aqui se você quiser que eu faça de outro filme, ou, né, se esse formato ficou interessante, ficou legal. E a gente se vê no meu Instagram.